O presidente da Câmara, Arthur Lira, respondeu mais uma vez aqueles ataques, né, aquelas ofensas feitas pelo influenciador digital Felipe Neto. Hoje, mais cedo, Lira tuitou, disse que uma crítica constante sobre as redes sociais é a falta de civilidade, respeito e educação de muitos que a utilizam. E falou, confunde-se liberdade de expressão com o direito de ofender, difamar e injuriar. Segundo Lira, foi isso que fez Felipe Neto em um seminário da Câmara, meio público para o bom debate. Felipe Neto, então, na avaliação de Lira, passou, né, essa faixa do aceitável e fez essas críticas, essas ofensas ao presidente da Câmara. Daí você deve estar se perguntando o que aconteceu. Vamos lá, vamos entender o que aconteceu. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele acionou a Polícia Legislativa para investigar Felipe Neto depois que Felipe Neto ele chamou Arthur Lira de excrementíssimo durante a participação de uma sessão ali dentro da Câmara dos Deputados, dentro da casa que é comandada por Arthur Lira. Isso aconteceu na última terça-feira. E segundo um ofício, porque a Lira foi acionar a Polícia Legislativa, e aí um ofício foi enviado por Lira a Felipe Neto. E o que diz esse ofício? Abre aspas, que Felipe Neto proferiu expressões injuriosas contra o presidente da Câmara dos Deputados. E aí houve esse pedido para que a corporação adotasse providências cabíveis. Que corporação? A Polícia Legislativa, a princípio, ali dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados. Felipe Neto depois até usou as redes sociais para fazer mais críticas ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e aí esse assunto vem em meio àquele debate, vamos regulamentar as redes sociais ou não? O próprio presidente da Câmara dos Deputados disse que é preciso um grupo de trabalho para estudar aquela proposta, aquele PL das fake news ou PL da censura, como você queira chamar. Esse é um assunto que vai ser debatido não direto em plenário, porque Lira avalia que não tem consenso, mas também defende que o espaço das redes sociais não é terra sem lei, e agora ele é alvo de Felipe Neto nesse evento aí na Câmara dos Deputados. Não foi virtualmente, mas logo depois, virtualmente, Felipe Neto fez outras críticas ao presidente da Câmara dos Deputados. Então, instala-se a tensão, até agora, continuando o que o Afonso disse dessa articulação e tensão entre Executivo e Legislativo, cria-se também uma tensão com o Legislativo nesse episódio e o Executivo, porque Felipe Neto é muito próximo ali ao Palácio do Planalto, faz parte até de comissões ligadas ao Palácio do Planalto. Então é um assunto que ao longo dessa semana pode render muito, da próxima semana, melhor dizendo, pode render muito. Pessoal, o Arthur Lira faz referência à participação de Felipe Neto em um seminário que tratava exatamente sobre a regulamentação das redes sociais. O nome desse simpósio era Regulação de Plataformas Digitais e a Urgência de uma Agenda, simpósio do qual o influenciador digital Felipe Neto participava. Nesse simpósio, Felipe Neto disse o seguinte, eu vou abrir aspas aqui, é preciso fundamentalmente que a gente altere a percepção em relação ao projeto de lei como era o 2630, que foi infelizmente triturado pelo excrementíssimo Arthur Lira. Se não tivermos o povo ao nosso lado, os deputados não vão votar. A gente já sabe como funciona. Fecham aspas. Fala então do influenciador Felipe Neto. Nessa fala ele cita Lira como excrementíssimo, claro, fazendo uma referência ao excelentíssimo, né, que é o aposto ali que se usa para os parlamentares, para os deputados. Lira então não gosta, reage, vai à Polícia Legislativa e ameaça processar Felipe Neto. Inclusive é tema da nossa enquete de hoje. Está aberta a nossa enquete. Você acredita que Arthur Lira, presidente da Câmara, acerta ao processar Felipe Neto? 76% de vocês estão dizendo que sim, 24% dizendo que não. Outro ponto que a gente destaca desse imbróglio entre Lira e Felipe Neto é o seguinte, Lira recorre à questão da injúria, da ofensa, né, ao processo, por esse ponto que já está determinado em lei. O que a regulamentação sugere? Criar uma lei específica para esse tipo de comportamento na internet, que é o que alguns deputados
principalmente ligados ao ex-presidente Bolsonaro, criticam. Então, Lira recorre a esse instrumento jurídico que já existe hoje no nosso arcabouço legal. Fato é que sim, é uma cisão que foi aberta entre um influenciador que a gente não pode tirar o impacto dele nas redes sociais, tem milhões de seguidores, tem sim um alinhamento com o atual governo, o governo do presidente Lula. Felipe Neto, que já foi crítico de Lula, né, há muito tempo, crítico da ex-presidente Dilma, agora faz esse alinhamento ao governo federal e agora cria então esse impasse com o presidente da Câmara, Arthur Lira. E Felipe Neto foi além, depois que ele foi notificado pela Polícia Legislativa, pela Câmara dos Deputados, ele usou as redes sociais, citei há pouco, vou ler um trechinho aqui do que ele disse nas redes sociais depois de ser notificado pelo presidente da Câmara, pela polícia, né, acionada pelo presidente da Câmara dos Deputados. E aí, Felipe Neto diz o seguinte, abrindo aspas para um tweet que ele fez: confesso que achei curioso, uma vez que o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que parlamentar ser chamado para depor na PF porque disse que o ministro é isso ou aquilo na CPI é exagerar um pouco. E aí Felipe Neto segue essa publicação dizendo o seguinte: não tenho opinião sobre a pessoa de Arthur Lira, não o conheço. Como parlamentar, minha opinião é clara. Suas ações e inações são em grande parte nocivas e extremamente reprováveis. E aí Felipe Neto termina essa publicação dizendo o seguinte: minha intenção, ao citar excrementíssimo, foi clara, fazer uma piada com a palavra excelentíssimo, uma opinião satírica, e evidentemente sem a intenção de ofender a honra de Arthur Lira. E aí Felipe diz: já sofri tentativas de silenciamento com o uso da política antes, inclusive pela família Bolsonaro. Continuarei enfrentando toda essa turma enquanto me sobrarem forças. Eu nunca falei que os enfrentaria com flores, nem assim o fiz e nem nunca farei.